E aí, pessoal, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, sou da organização da Olimpíada de Química e hoje eu vou resolver com vocês 3 questõezinhas de provas antigas da UQRJ sobre o assunto de relações atômicas e composição atômica. Então vamos lá? Vamos lá então, galera, resolver nossa primeira questão, questão número 13 da Olimpíada de Química, primeira fase do ano de 2016. Primeiro a gente começa pela leitura do enunciado. A gente dá uma lida rápida, vê qual é o assunto que aquela questão está abordando para desenvolver nossa linha de raciocínio. O fluoreto é um ânion, ânion é uma palavra-chave, cuja massa atômica é 19. Sobre essa espécie é correto afirmar que possui, e aí cada alternativa me dá uma quantidade de alguma partícula atômica específica. Então, nêutrons, elétrons ou prótons, então a gente vai ter que olhar para esse fluoreto e analisar qual é a composição atômica, quais as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons. Aí o que a gente vai relembrar? A representação dos elementos lá na tabela periódica vem com as informações básicas de número de massa e número atômico. Número atômico representa a quantidade de prótons que esse elemento tem e o número de massa vai representar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que esse elemento tem. A quantidade de elétrons, a gente tem que levar em consideração que ele vai estar no estado fundamental quando a gente está pegando essas informações básicas ou do dado da questão ou lá da tabela periódica. Então, se ele está no estado fundamental, quantidade de carga positiva é igual a quantidade de carga negativa, então a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons que ele tem. Informações básicas anotadas, vamos analisar agora de quem é que a gente está falando. A questão falou sobre o fluoreto, vou representar aqui, F é a sigla do flúor. Ele é um ânion. Ânion representa que ele não tem essa quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Representa que ele tem uma carga negativa porque ele recebe elétrons. Ele não especificou a quantidade de elétrons que foram recebidos, então a gente vai anotar que ele tem aqui um menos N. Ele recebeu N elétrons. Ainda no enunciado, está falando aqui massa atômica 19, anotei ali massa atômica 19. Para a gente continuar, para pegar as informações sobre a composição atômica desse flúor, a gente tem que lembrar que se ele especificou que é o elemento flúor que está formando esse ânion, é porque o elemento flúor ele tem um número atômico específico. Não se esqueçam que o número atômico representa a quantidade de prótons que aquele elemento tem e vai dar a identidade daquele elemento. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou procurar o flúor. Achei o flúor aqui nos halogênios, primeiro halogênio. Informação sobre o número atômico desse flúor. Atenção, porque é o número atômico que a gente quer, 9. Lembra que aqui na tabela periódica não é o número de massa, é o peso atômico, a massa atômica daquele elemento, que vem a partir da média ponderada das massas desse elemento na natureza. Mas nesse caso aqui, a gente quer pegar a quantidade de prótons, estava escrito lá número atômico igual a 9, então eu vou escrever aqui número atômico igual a 9. Se a gente tem um número de massa, que é prótons mais nêutrons, e a gente tem um número atômico, que é o número de prótons, o que eu vou fazer sempre? Eu vou diminuir o número de massa com o número atômico. 19 menos 9, e aí eu vou achar o número de nêutrons. Então, 19 menos 9 dá 10. Ele tem 10 nêutrons, especificamente esse ânion fluoreto, 10 nêutrons que está presente na composição dele. Sobre a quantidade de elétrons, a gente não consegue afirmar porque ele não dá especificamente quantos elétrons ele recebeu, mas dá uma olhada como a gente pode ter uma noçãozinha do quanto que vai ser. Porque se ele tinha originalmente 9 prótons no seu estado fundamental, ele também vai ter 9 prótons como ânion, então ele vinha inicialmente com 9 elétrons. Ele é um ânion, então ele recebe elétrons, ele vai receber N elétrons. Então eu sei que a quantidade de elétrons que ele vai ter, com certeza vai ser mais do que 9 elétrons. Vamos lá olhar para as alternativas. Letra A, 10 nêutrons, já fiquei feliz, já marquei, mas a gente vai confirmar as outras para ver se está errado mesmo. Letra B, 19 nêutrons, calculamos 10, está errada. Letra C, 19 elétrons, a gente observa que é 9 elétrons mais a quantidade que ele recebeu. Ele definitivamente não vai receber 10 elétrons aqui, então esse 19 elétrons também está fora de cogitação. 9 elétrons, a gente sabe que no estado fundamental ele tinha 9 elétrons,
mas ele é um ânion, então ele recebeu 9 elétrons. Não tem 9 elétrons, ele tem mais do que 9 elétrons. E 19 prótons, a gente observou lá a partir da nossa consulta na tabela periódica, que está escrito aqui em cima o número atômico. Então, no caso do flúor, estava escrito aqui 9, então ele tem 9 prótons e não 19 prótons, como está afirmando a alternativa E. Confirmando o que a gente já imaginava, a alternativa correta é a letra A, e aí fechamos nossa primeira questão sobre partículas atômicas. Bora para a próxima agora. Vamos lá, pessoal. Segunda questão que a gente vai resolver hoje, questão número 5 da primeira fase da UQRJ 2018. Diz pra gente que 3 elementos químicos apresentam número de massa crescentes e consecutivos. Então, vou lá anotar a informação importante já. Ele tem número de massa crescente, então está crescendo, e consecutivo. Então, se um é N, o outro é N mais 1 e o outro é N mais 2, já que são 3. Mas vamos terminar de ler. Primeiro elemento tem 30 prótons, informação importante, e o segundo elemento tem 35 nêutrons. Então, primeiro elemento tem 30, segundo elemento tem 35. Estamos sublinhando aqui, mas a gente vai escrever já já. Terceiro elemento é isotonô do primeiro elemento e isotopô do segundo elemento. Qual é o número de massa dos 3 elementos? Como a gente já percebeu, a gente tem um monte de informação aqui a partir do enunciado e eu vou precisar organizar essas informações. Se eu estou falando da composição atômica de 3 elementos, eu vou representar os 3 elementos. X, Y e Z aqui, não sei quem são. Vou colocar as informações do enunciado para representar aqui, a gente visualizar a composição atômica de cada um dos elementos. Então, primeira informação, número de massa crescente e consecutivo, chamo esse de N, chamo esse de N mais 1, chamo esse de N mais 2. Então, lembrando que, a gente já conversou na questão passada, aqui em cima vem o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, e aqui vem o número atômico, que é o número de prótons. Seguindo as informações, o primeiro elemento tem 30 prótons, esse aqui é o X, que é o primeiro elemento, 30 como a gente acabou de comentar. Vou escrever aqui, tá lá escrito, tá lá lindo. Segundo elemento tem 35 nêutrons, eu não tenho lugar para colocar nêutron aqui na composição, o que a gente coloca? Ele vem aqui da diferença do número de massa para o número atômico. Então, eu vou colocar aqui embaixo que ele tem 35 nêutrons especificamente. Já o terceiro elemento, ele é isotonô do primeiro e isotopô do segundo. Então, eu tenho uma informação em função da outra informação. Se eu não sei quem é o número, eu vou chamar ele de X, de A, de B, de Jefferson, qualquer coisa. Você vai escolher uma incógnita e vai representar ele lá. Então, eu vou lá. Terceiro elemento é isotonô do primeiro, sei lá quem é X, nêutrons, isotonô é o número de nêutrons, eu vou lá, então, esse aqui também tem X nêutrons. E a gente relembra aqui, número de massa menos o número atômico é igual a número de nêutrons. Olha que a gente já pode ter uma informação aqui para achar uma incógnita legal. Mas vamos terminar de colocar as informações do enunciado. O terceiro elemento, isotopô do segundo. Então, aqui tem um número atômico, aqui vai ser o mesmo número atômico. Novamente, não sei quem é esse número atômico, invento uma incógnita para ele. Chamei de Y, chamei de Y. Agora, a gente vai jogar essas informações para ver o que matematicamente a gente consegue cancelar. Informação aqui de X, número de massa menos número atômico é igual ao número de nêutrons, também conhecido como N menos 30 é igual a X. Show de bola. Quem mais tem X? E esse Z aqui também tem X. Então, vamos fazer para ele também. N mais 2, que é o número de massa, menos Y, que é o número atômico, vai ser igual ao X. Como aqui, X é igual a N menos 30, eu posso jogar esse X aqui para melhorar a nossa vida. Vou marcar para a gente saber de onde que veio e a gente continua a nossa vida. N mais 2 menos Y, tirei isso daqui. O que é o N mais 2 menos Y? É o número de massa menos o número atômico. Estava dando igual a X e o X eu peguei lá da nossa primeira conta, que é igual a N menos 30. Aí eu vou lá e jogo N menos 30. Olha que coisa mais linda. N vai embora com N. N menos N, 0N. Jogo 30 para cá para a gente ter número para um lado e letra para o outro. Vem para cá, menos 30 vira mais 30 mais 2, também conhecido como 32. Desse lado veio Y, então acabou. Y é igual a 32. Se eu sei um Y, eu sei o outro Y. Boto 32 aqui e o outro que é Y também, toma 32 lá.
Aí a gente pode escolher qualquer uma das contas para a gente achar o N. Eu vou usar essa daqui já que a gente tem um espacinho aqui embaixo bonitinho para a gente representar. E aí, mesmo caminho, número de massa menos o número atômico é igual ao número de nêutrons. N mais 1, número de massa, menos 32, que é o número atômico, igual ao número de nêutrons, que é 35. N sobrou aqui nesse cantinho, mando para lá 35 mais 32 e menos 1. N é igual a 66. Como a pergunta era qual o número de massa dos três elementos, ele está querendo saber N, N mais 1 e N mais 2. Como o nosso N deu 66, 66, 67 e 68, também conhecida como letra B. Show de bola! Fechamos a segunda questão, bora para a terceira questão. Não desanima, estamos quase fechando. Vamos lá, galera, terceira questão, coragem está acabando. Questão 2019, questão número 10. Primeira fase também, direcionada para o primeiro ano do ensino médio. No primeiro dia letivo de um colégio no Rio de Janeiro, um aluno novo, ao ter sua idade questionada por seus recém-conhecidos colegas, respondeu com um enigma. Imagine um composto químico formado por cátions e ânions. Vou lá anotar. Formado por cátions e ânions. Ambos bivalentes e isoeletrônicos. Bivalentes representa que 2 elétrons foram envolvidos em ligações. Nesse caso, como a gente tem cátion e ânion, ele está falando que a carga do cátion é mais 2 e a carga do ânion é menos 2. E isoeletrônicos, então, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Segue o baile. Todos os cátions são idênticos entre si, tal como ocorre com os ânions. Então, a gente tem uma substância pura. A partir da combinação do cátion e o ânion, então tem uma ligação iônica aqui acontecendo. Vou além. Todos os íons possuem número de massa igual ao dobro do seu respectivo número atômico. Essa informação é super importante. Eu vou lá. Número de massa igual ao dobro do seu número atômico. Se o cátion possui 20 nêutrons, o número de nêutrons do ânion será igual à minha idade. Então, vamos lá, o número de nêutrons do ânion é o que a gente quer saber, que é a idade do aluno novo. Podia ter só respondido a idade, né? Podia, mas vamos lá, porque a gente quer brincar de química hoje. Não sei quem é cátion, não sei quem é ânion, quem eu não sei quem é, eu chamo de X e eu chamo de Y. O que eu sei? Sei que cátion doa elétron. Então, se ele doa elétron, ele doa alguém que tem carga negativa, ele tem uma carga positiva. O que eu também sei? Eu sei que ânions recebem elétrons. Logo, se ele recebe alguém que tem carga negativa, ele também fica com carga negativa. Ambos são bivalentes. Então, a gente está falando sobre 2 elétrons. O cátion doa 2 elétrons e o ânion recebe 2 elétrons. Tá tudo lindo para essa ligação iônica. Seguimos as informações da composição atômica. Todos os íons possuem número de massa iguais ao dobro do seu respectivo número atômico. Não sei quem é, chama de Y, chama de Z, chama de Clayton, chama de qualquer coisa. Não sei quem é N, o outro é o dobro dele, então chamei de 2N. Os dois têm a mesma relação, então se esse daqui for M, o dobro vai ser o número de massa dele, 2M. Continuamos com a leitura do enunciado para anotar as informações no nosso desenvolvimento. Os cátions possuem 20 nêutrons, então eu vou colocar aqui 20 nêutrons. E o número de nêutrons do ânion é igual à idade. Então aqui esse é o número que a gente quer achar, que é o número de nêutrons do ânion. A partir aqui da composição do X, a gente já consegue pegar uma relação. Lembrando lá a nossa vida. Número de massa menos o número atômico vai ser igual ao número de nêutrons. Então, a gente tem aqui que 2N menos N é igual a 20, ou seja, N é igual a 20. Já que N é igual a 20, eu vou representar aqui número atômico dele igual a 20 e número de massa dele igual a 40. Tendo esse número atômico igual a 20, a gente já pode ir lá na tabela periódica e descobrir quem é esse elemento. Não se esqueçam disso. Se a gente tem número atômico, a gente tem a identidade daquele elemento. Mas não é minha pergunta agora, então a gente vai continuar desenvolvendo para descobrir quem é esse número de nêutrons do ânion. Observa lá que ainda tinha uma outra informação no enunciado. Eles são isoeletrônicos. Se eles são isoeletrônicos, o número de elétrons de X é igual ao número de elétrons de Y. Ok. O que a gente já sabe sobre a composição atômica do X? Ele tem exatamente 20 prótons.
Se ele tem 20 prótons, significa que quando ele estava no estado fundamental, ou seja, eletricamente neutro, ele teria um número de prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, se ele tinha 20 prótons, é porque originalmente ele tinha 20 elétrons. Só que o que eu também sei sobre esse elemento? Ele doou 2 elétrons. Então a gente precisa corrigir a quantidade de elétrons que ele tem. Ele tinha no estado fundamental 20 elétrons. Então ele, na sua forma iônica, ele recebe mais 2 elétrons. O que eu consigo chegar à conclusão? Que o X, no estado fundamental, ele tem 20 elétrons. Só que eu sei que ele não está no estado fundamental. Ele é um cátion. E o cátion doa elétrons. Ele ainda disse que ele era bivalente. Então ele tinha 20 elétrons. Mas o que aconteceu? Ele doou 2 elétrons. Então eu preciso acertar essa quantidade de elétrons que ele tem. Ele tinha 20 elétrons. Se ele doou 2 elétrons, o que eu consigo chegar à conclusão? Ele tem, na realidade, 18 elétrons. Se X tem 18 elétrons e Y é isoeletrônico de X, é porque Y também vai ter 18 elétrons. Aí eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou querer descobrir, a partir desses 18 elétrons, da forma aniônica dele, descobrir o que ele era no estado fundamental. Se eu descubro o que ele era no estado fundamental, eu descubro qual é o número de prótons dele, e aí eu consigo pegar o número de nêutrons desse elemento Y, que era o nosso objetivo. Então eu vou lá. Se ele tem 18 elétrons, esses 18 elétrons foram alcançados ao receber 2 elétrons. Então o que a gente observa aqui? 18 elétrons é igual aos 2 elétrons que ele recebeu, mais o número de elétrons dele no estado fundamental. O número de elétrons dele no estado fundamental é M, que é o número de prótons. No estado fundamental, o número de próton não é igual ao número de elétrons. Então eu fecho aqui. M não é o número de prótons? Então eu coloco aqui M e está tudo fechado. Descobri então que M vai ser igual a 18 menos 2, 18 menos 2, também conhecido como 16. Fechou, minha vida, tá tudo lindo agora. Se ele tem 16 de número atômico, o dobro de número de massa, 2 vezes 16, ele tem 32 de número de massa. Eu quero descobrir quem é o número de nêutrons dele, então vou fazer 32 menos 16, fechou a vida, ele tem 16 nêutrons. Então, nosso amigo, colega novo do colégio, tem exatamente 16 anos. Também conhecida como letra A, primeira alternativa, e aí tá perfeito. Fechamos nossas 3 questões. Obrigada pela atenção demais, galera. Para quem gostou do conteúdo, para quem gostou da explicação, pode me seguir lá no Instagram, @afinidade.eletrônica. Também tem um canal de resoluções de questão nesse mesmo modelo. Se vocês procurarem aí /Luiza Albuquerque, vocês vão me achar lá. Obrigada pelo convite, galera da organização da UQRJ. Tamo junto aí, nos vemos nos próximos eventos. Ainda tem Escola Olímpica, a gente ainda tem bases olímpicas, ainda tem muito projeto, muita coisa boa pra gente desenvolver aqui com vocês, certo, galera? Então acompanhem sempre, tanto o Instagram quanto aqui o canal do YouTube, que a gente vai botar a ciência pra cima e compartilhar a química com todo mundo. Show? Beijão, galera, e até a próxima.